O povo de Israel foi muito atacado desde sempre. E na época, por volta de 586 anos antes de Cristo, eles ficaram exilados na Babilônia. Exilados não é a mesma coisa que escravos. Escravos eles eram lá na época do Egito, de Faraó, aquela coisa toda. Só que, na época da Babilônia, eles foram exilados porque invadiram Israel, Jerusalém, e eles se espalharam e se esconderam lá, ficaram lá numa terra que não era deles, numa terra pagã, idólatra, que não pertencia a eles. Então, só você que já dormiu na casa de pessoas por necessidade, você sabe o quão desconfortável é. Sim ou não, gente? Pode ser a casa do seu irmão, pode ser a casa de uma pessoa que você gosta muito, você não vê a hora de sair de lá. E pode ter certeza que ela também não via a hora de você rapar fora de lá. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque não é o seu território, não é a sua casa. Você não vai ficar confortável lá. E assim estava o povo, eles não podiam fazer lá o que eles faziam no templo que tinha sido destruído, eles não podiam fazer o que nós estamos fazendo, eles não podiam sacrificar, eles não podiam ter a rotina de vida e de fé que eles tinham em Jerusalém, em Israel. Então, havia neles essa frustração de estar numa terra alheia, numa terra que não era deles, e eles sempre se lamentavam por causa disso. E quanto tempo durou isso? 70 anos. 70 anos. 7 décadas eles passaram vivendo dessa maneira. 70 anos. E o que eles fizeram? O que foi, assim, podemos dizer, a ferramenta, ou as ferramentas que eles utilizaram para se manterem de pé? Para depois de 70 anos, voltarem para Israel a todo pique, com o fogo aceso, para reconstruir lá o templo, como o Ciro lá ajudou eles a levantar o templo novamente. Enfim, o que ajudou eles ficarem de pé esses 70 anos, sendo que eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje? Hoje você tem a facilidade, muitos desprezam, mas nós temos a facilidade de ter a palavra de Deus na palma da nossa mão. Nós podemos nos reunir aqui, a igreja abre todo dia, de manhã até a noite. Nós temos muita facilidade, coisa que o povo não tinha dentro desses 70 anos. Muitos trabalhavam em casas, né, ficavam o dia inteiro na dependência dos outros, enfim, servindo os outros. Eles não tinham o que nós temos hoje. Mas o que manteve eles de pé esses 70 anos? Você vê que nós tivemos um período aí de 2 anos e alguma coisa aí da pandemia. 2 anos foram suficientes para muitos se tornarem ateus. Foi ou não foi? Não, Deus matou lá, permitiu minha mãe morrer, meu pai morrer, agora eu não creio mais em Deus, agora... Ué, quantas pessoas não tem assim no mundo? Quantas pessoas que eram, não só da Universal, mas de qualquer outra denominação, mas vamos falar da nossa... Quantas pessoas que eram da Universal, às vezes até fazia parte de grupos, só foi lá dar esse período, não tem que ficar em casa, a igreja fecha, não pode ir na igreja. A fé já foi pelo ralo, e até hoje a pessoa não voltou da pandemia, sumiu no mundão aí, só Deus sabe o que está fazendo. Imagina 70 anos, o que eles fizeram para estar de pé depois de 70 anos? 2 coisas. 2 coisas eles fizeram. Você pode participar comigo aí, fala aí comigo assim, ó, meditação e oração. Fala aí. Estou pedindo para você falar, para você memorizar, guardar na cabeça. Meditação e oração. Mas ué, pastor, eles não tinham a palavra. O pastor acabou de dizer que... Mas eles não tinham a palavra assim como nós temos. Mas eles memorizavam as histórias que Moisés deixou escritas, né, que os seus antepassados ensinavam. Eles memorizavam através de hinos, através de salmos. Eles memorizavam na cabeça, né, através de histórias. E ia passando isso de geração para geração. Eles guardavam isso com muito carinho. Com muito carinho eles guardavam isso. Eles cantavam hinos que facilitavam eles guardarem, memorizarem a palavra de Deus. E eles oravam. Eles se sustentavam nessas 2 pernas, se eu posso dizer, né? A meditação e a oração. Meditação e oração. E isso por 70 anos. E quando eles voltaram para o território de Israel, eles voltaram acesos para a reconstrução do templo e passaram a servir a Deus novamente. 70 anos alimentados e sustentados pela meditação e pela oração. E nós vemos uma dessas orações, até Daniel, que era, né, o profeta na época, você vê isso lá em Daniel, no capítulo 9, no verso 17, está escrito assim, olha só.
Acompanha lá, ó. Isso aqui é a parte da oração, né? Ó. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o seu santuário assolado, se tratando lá de Jerusalém, do templo, né? O seu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Ou seja, levanta tudo de novo, meu Deus, reconstrua o templo lá de novo para nós e tudo mais, né? Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados, ou seja, os sustentados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ou seja, Daniel orava pela situação que ficou Jerusalém, Israel, o território de Israel, desolado, destruído, e eles exilados lá na Babilônia. Você lembra que Daniel foi preso pelo simples crime, né, de estar fazendo o que mesmo? Orando. E enquanto ele estava lá no quarto orando, a Bíblia diz que ele estendia a mão para uma direção. Qual direção que Daniel estendia a mão? Vocês se lembram? Para o céu? Para onde? Para Jerusalém, na direção do templo. E ele foi pego lá quando foi baixado o decreto, ninguém pode orar. Se forem pegos orando, serão lançados na cova dos leões. Daniel falou, o quê? Eu não vou parar de orar. Em outras palavras, o que me sustenta é a meditação na palavra e na oração. Eu não vou parar. Ele continuou orando, estendeu a mão lá para Jerusalém. Aí os endemoniados lá, oportunistas, pegamos aqui, está orando. Ó. A história você já sabe, jogaram na cova dos leões, mas por causa da oração, Deus foi lá e livrou ele também. Então, foram essas duas bases, meditação e a oração. Oração e meditação. Hoje não muda muita coisa, aliás, não muda nada. O que sustentará você na fé para sempre, que me sustentará na fé para sempre, é a misericórdia de Deus, mas a minha parte é meditar e o que mais? E orar. É isso que vai sustentar você. Você vai passar por lutas? Vai. Eu vou? Vou. Vamos? Vamos. Mas quando você ora e você medita, você se fortalece. Você permanece de pé. Vem as críticas, vem as perseguições, vem o que vier, você está de pé. Sempre terá uma onda, né, contra as coisas de Deus. Em época, de tempo em tempo, vem uma onda de perseguição diversificadas. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, não tem problema. Quem depende de Jesus, da misericórdia dele e das orações e das meditações, mantém-se de pé. Como o povo de Israel se manteve 70 anos lá de pé por causa dessas duas atitudes de fé. Compreenderam, sim ou não? E o que nós estamos fazendo desde quarta-feira passada? Aprendendo sobre a armadura de Deus, os detalhes do Pai Nosso. Estamos orando o Pai Nosso de uma maneira correta, não religiosa, e aprendendo, meditando sobre os seus detalhes. É o que nós vamos fazer agora. Entenderam? Pega a folha, por favor. Diz aí, a armadura de Deus, parte 2. Depois de compreender que o Pai Nosso não é uma repetição religiosa, mas a armadura espiritual que o Senhor Jesus nos deixou para conquistar, proteger e manter o reino de Deus em nós, avançamos agora para o desdobramento dessa herança divina, uma aplicação prática e consciente de cada pedido que Ele nos ensinou a apresentar diante do Pai, ou seja, através da oração do Pai Nosso. Você se lembra da oração do Pai Nosso? Vamos lá, primeira parte, diga aí. Santificado. Bom, isso aí na prática, em termos práticos, significa o quê? Pai Nosso que estais nos céus, desça sobre nós o teu Espírito, para que o teu nome seja santificado em nós. É como se nós falássemos para Deus, Deus, sem o teu Espírito dentro de nós, não vai dar, não vai rolar, não vou permanecer. Sem o teu Espírito eu posso dar 1, 2, 3, 10 passos, mas lá na frente eu vou cair. Sem o teu Espírito eu sou carne, e carne contra carne, a carne vai perder. Você vê isso, por exemplo, em várias pessoas na Bíblia antes de ter o Espírito Santo. Você vê Pedro, por exemplo, mentiu 3 vezes. Na hora que apertaram ele lá, quando prenderam Jesus, você é um deles. Não, não sou não. É sim. Não, não sou não. Não, o jeito que você fala te denuncia. Não, não sou não.
O cara mentiu 3 vezes, assim com muita facilidade. Por quê? Porque o Espírito não estava dentro dele. Ele ainda não tinha sido batizado com quem? Com o Espírito Santo. Por isso que na hora do aperto ele negou. Na hora do aperto ele espanou. E assim é qualquer um de nós. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós permanecemos um tempo, 2 tempos, mas o 3º tempo a gente não chega. É só o diabo usar uma pessoa, caímos com ela. É só o mal usar uma opinião, nós nos corrompemos com ela. É só o mal usar uma perseguição, um momento difícil, o dia mal se levantar, nós caímos com ele. Por isso a necessidade do Espírito. Lá no Antigo Testamento, nós aprendemos isso com Moisés. Deus passou as coordenadas para Moisés. Moisés, você vai fazer isso, aquilo, outro. Quando Moisés recebeu as direções de Deus, olha o que ele disse para Deus, ó. Então lhe disse, Moisés falando para Deus, ó, se a tua presença, ou seja, o teu Espírito, não fores conosco, não nos faça subir daqui. Meio assim, meio petulante, meio direto no assunto. Mas eu pergunto para você, Moisés estava certo ou estava errado? É claro, o que ele ia fazer sem o Espírito de Deus? Como que ele venceria o que ele venceu sem o Espírito de Deus? Não dava certo. Não queira chegar longe sem o Espírito de Deus, que você não vai conseguir. Isso está mais do que provado. Não, pastor, eu sou uma pessoa cabeça, segura. Não, você não consegue. Você não consegue. Sem o Espírito de Deus você não consegue. Sem o Espírito de Deus trocamos Jesus por qualquer coisa. Ofereceram para Judas 30 moedas. O cara que andava com Jesus, de altíssima confiança, que cuidava das ofertas. Ofereceram para ele 30 moedas e ele aceitou. Porque ele era carne, o Espírito não estava nele. Se o Espírito de Deus estivesse dentro dele, não, está amarrado isso daí, não vou fazer, trair meu Senhor por 30 moedas. Não se toca, não, de jeito nenhum, ele não aceitaria aquilo. Por isso a necessidade de você ter o Espírito, você não aguenta. Você pode ter título na igreja, você pode ter anos na igreja, mas você não aguenta. Eu não aguento, nós não aguentamos. Por isso a necessidade do Espírito de Deus, né? A outra parte do Pai Nosso, participa aí, diga aí. Seja feita a tua, o que mais? Vamos aprender isso na prática, ó. Venha o teu reino em nós, para que façamos a tua vontade na terra, como ela é feita onde? A vontade de Deus, com ela, Deus não tem problema lá no céu. O que Deus fala, está falado, acabou. Não tem discussão, não tem opinião, contrariedade, não tem lá no céu, acabou. O que Deus falou, está falado. O problema é aqui embaixo. O problema é aqui embaixo que tem muitas convicções e poucas pessoas convictas, né? Daquilo que é justo, daquilo que é certo. Por isso que quando o reino de Deus entra dentro de uma pessoa, o Espírito de Deus, o reino de Deus entra, logo a pessoa entende, para se ter um reino, precisa ter um rei. Se tem um rei e um reino, tem os estatutos. Então se o reino está dentro de mim, eu me enquadro nos estatutos desse reino. Não vou ser mentiroso, não vou ser infiel, não vou ser desonesto, não vou ser um fofoqueiro, não vou ser um adúltero. Eu não vou destruir o reino que está dentro de mim. De maneira nenhuma, ele está aqui dentro de mim. Então eu vou zelar para que os estatutos desse reino, que no caso é a palavra de Deus, sejam cumpridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O pastor, seja lá quem for, o líder de grupo, as pessoas na igreja, entre nós aqui, não há dificuldade de lidar com pessoas que têm o reino dentro delas. Não tem dificuldade. É como Abraão, né? Deus fala, Abraão, eis-me aqui, senhor. Para cá. Sim, senhor. Claro. Abraão, agora para. Sim, senhor. Abraão, agora faça. Sim, senhor. Não é que nós somos robozinhos, que nós não pensamos. Eu penso, o que imagina? Você acha que eu vou pela cabeça dos outros? Eu raciocino, eu tenho minha própria cabeça. Mas no que diz respeito às coisas de Deus, não. O texto sagrado nos ensina que aquele que contende com seu Criador não passa de cacos no meio de cacos. Eu não quero ser um pedaço de caco no meio dos cacos. Então quem tem o reino dentro de si, não tem dificuldade de obedecer. O que é para me batizar? Eu vou me batizar, me entrego sem nenhum problema. É para perdoar? Eu perdoo. É para pedir perdão? Eu peço. É para trabalhar com a verdade? Mas todo mundo no ambiente de trabalho, todos os corretores, todos os vendedores, todos os mecânicos aqui, todo mundo aqui mente. Eu não sou todo mundo. Problema deles. Eu vou falar com a verdade. Acabou. Mas todos os homens aqui, quando chega o final de semana, todo mundo vai para um lugar aí, tem outras mulheres lá. Problema é deles, eu tenho a minha.
Eu tenho a minha, o problema é deles, eu não tenho nada a ver com a vida deles. Eu tenho a minha, é para lá que eu vou, para minha casa, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa. Se a pessoa é diferente, porque o reino está aqui, né? Ela não quer destruir o reino. Agora, quando não está, a pessoa está nem aí. Está nem aí. Terceiro ponto do Pai Nosso, diga aí. O pão nosso de cada dia. O que significa isso? Supra as nossas necessidades no dia de hoje. O que significa isso? Quem tem o reino dentro de si, confia. Deus disse, Moisés, diga para o povo, vou mandar o maná. Eu vou mandar o maná. Pega só para hoje. Amanhã eu vou mandar de novo. Ah, o pessoal obedeceu. Mas sempre tem os engraçadinhos, tem ou não tem? Sempre tem o avelãzinho lá do Ferreiro Rocher. Sempre tem, né, os bonitinhos, sempre vai ter. Tem aqueles lá que pegaram lá, o quê? Deus funcionou hoje. Vai que ele não funciona amanhã. Então deixa eu pegar aqui um pouco mais desse maná. Você sabe o que é maná, não sabe? Sabe, né, que Deus mandou no deserto lá para o povo? É como se fosse o miolo do pão francês lá. Sabe o que é pão francês, sabe? Aquele pãozinho gostou de manhã, cascudinho lá, dentro do teu miolo. É como se fosse aquilo ali. Deus derramou muito daquilo. Só que Deus falou, pega só para hoje, porque amanhã eu vou mandar de novo. E os engraçadinhos lá, teve um grupinho lá que não acreditou nisso. E quando pegou, guardou em casa, quando foram ver, tinha larvas, bichos, vermes lá nos manás, no maná que eles tinham guardado. Ou seja, quando você crê em Deus, você sabe que tu está no controle dele. Não deu certo hoje, vai dar certo quando? Amanhã. Eu não vou me preocupar, eu não vou me desesperar, fazer tempestade no copo d'água. Eu não vou abalar meu emocional, ficar triste, aborrecido, abandonar a fé, jogar a toalha. Eu não vou voltar para trás, porque não deu certo uma coisa, não deu. Amém, graças a Deus, vamos levantar a cabeça, vamos embora. O homem de Deus confia que está tudo no controle de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles. Se eu amo a Deus, tudo vai cooperar para o meu bem. Você não amo, aí eu fico preocupado. Aí eu fico com o pé atrás, eu tenho que esconder os manás. Eu tenho que mexer os pauzinhos, eu tenho que dar o meu jeito. Mas aqueles que creem mesmo, eles sabem quem é que cuida deles, né? Outro ponto aí, nós estamos já terminando. O que mais? Perdoa-nos as nossas dívidas. O que mais? É isso aí, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Significa o quê? Perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos ofensores. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês também. É bom você memorizar isso. Existem 3 pecados que não tem perdão. Não tem perdão. Não há perdão para esses 3 pecados. Você tem que vigiar. O primeiro deles, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos nos aprofundar isso em outra reunião. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão para ela. Quem disse isso? Jesus disse. Blasfemar contra o Espírito Santo, ofendê-lo, né? Desonrá-lo. É blasfemar contra ele. Isso daí é um pecado sem perdão. Qual é outro pecado que não tem perdão? Apostatar da fé. Aqueles que apostatam da fé, esses aí não tem perdão. Não há perdão para isso, o abandono da fé. Porque a fé vem pela graça, mediante a fé. Sem fé é impossível. E se eu abandono a fé, eu não tenho salvação para mim. E o terceiro pecado que não tem perdão é esse. Se eu não perdoar. Se eu não perdoo ele aqui, eu não mereço perdão, eu não receberei perdão. Quem sou eu para não perdoar? Sou melhor que Deus agora? E não é só perdoar o próximo, é perdoar você também. Tem gente que não tem dificuldade de perdoar quem faz mal para ele, quem faz mal para ela. Mas tem muita dificuldade de se perdoar. Não, é que o pastor não sabe o que eu já fiz na minha vida, o que eu aprontei para a vida dos outros, quanta gente eu já fiz sofrer, pastor. Eu acho que eu não mereço, eu sou isso, eu sou um lixo de ser humano, eu não mereço estar aqui, sabe o que eu merecia mesmo era a morte, eu não me perdoo por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu era. Essa é melhor que Deus agora então, é? Então você é o cara, né? Você é maior que Deus então. Jesus ensinou, se necessário perdoar alguém, perdoar 70 vezes 7, e você não se perdoa. Ah, mas é grave o que eu fiz. Grave mesmo foi o que Jesus passou na cruz por você. Para você chegar e falar que você não se perdoa. Onde você viu isso? Se perdoe, lave o seu coração contra as pessoas e contra si mesmo. Senão não há perdão para você. Não há misericórdia para você. E o outro ponto, diga aí. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Ó, significa, não nos conduz à tentação, como aconteceu com o nosso Senhor Jesus, quando foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Mas livra-nos do mal, que é quem? Você sabe que o Espírito Santo conduziu Jesus a ser tentado no deserto. Ele conseguiu. Será que se você estivesse lá, você conseguiria? Eu não me garanto.
Eu não me garanto. Jesus é Jesus, eu sou eu. Você é você. Então, quando você ora, meu Deus, não nos conduz à tentação, é isso, o Senhor suportou, eu não conseguiria, meu Deus, então me livra disso. Me livra de ser tentado, me livra de ser tentada. Quanto menos tentado, melhor, menos risco eu tenho, me livra do mal. Não saia de casa sem antes você estar resolvido tudo entre você e Deus. Peça perdão para Ele, sempre peça para Ele, Deus, livra-me do mal. E tratando-se de mal, a maldade está se multiplicando, é ou não é verdade? A maldade está crescendo assim. Olha, se você vê as reportagens, se você se aprofundar nas reportagens, sua cabeça vira, sabe, sua cabeça vira um barril de pólvora, tanta coisa ruim, tanta tragédia, tanta coisa ruim, a maldade proliferando no planeta Terra, né? Saia de casa sempre pedindo isso para Ele, Deus, livra do mal, me livra. Livra minha família, me livra da maldade, não me deixa ser conduzido e nem me conduza para nenhuma tentação. É o significado dessa parte. E a última, porque teu é o reino, e o que mais? E o poder, e a glória para sempre, amém. Ou seja, reconheço que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, Deus soberano, absoluto, digno de toda honra, e de todo o poder, e de toda a glória, amém. Ou seja, eu reconheço que se o Senhor não estiver comigo, tudo que eu pedi para o Senhor daqui para trás na oração aqui, nada dará certo. Então esteja comigo, Senhor. Que a tua glória, a sua majestade venha me cobrir, assim que se termina a oração. Se você analisar a oração do Pai Nosso, você inicia ela engrandecendo a Deus, e você termina ela do mesmo jeito. Lá no meio você pede alguma coisa. Pede para Deus te livrar do mal, pede o pão para cada dia, você pede uma coisinha ou outra, mas você inicia a oração engrandecendo, enaltecendo o nome do nosso Senhor e termina do mesmo jeito. Assim deve ser qualquer oração que você fizer, sabia disso? Toda oração que você fizer, nunca comece, ó Deus, amarra o diabo, nunca faça isso. Quem é o diabo para ser digno das minhas primeiras palavras? Nunca comece uma oração assim, nunca termine uma oração assim. Toda oração que você começar, começa engrandecendo a Deus. Não sei se você já reparou, né, quando nós iniciamos a reunião, é isso que nós fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. Não sei se você já percebeu. A gente não chega aqui, ó Deus, faça isso, faça aquilo outro. Não, não. A oração do Pai Nosso é um esqueleto, é um padrão, né, de como deve ser todas as orações que você empreender. Primeiro você coloca a Deus no lugar dele, que é o primeiro, acima de todos nós. Lá no meio você tem liberdade de pedir uma coisa ou outra para Ele. E no final você termina também colocando Ele no lugar que é só dele, que é o primeiro lugar. Amém? Vamos rebobinar a fita aqui. 70 anos eles se mantiveram de pé, por causa do que mesmo? Primeira coisa qual foi? Meditação e o que mais? E a oração. Nunca deixe de se atentar a isso. Meditar e orar. Orar e meditar. Duvido qualquer tentação, qualquer armadilha derrubar você.